Você está procurando um Play Pioneer aqui no Brasil? Vou mostrar para vocês o melhor, né, que eu acho para mim. Eu tenho ele no meu som e vou mostrar para vocês as características desse Play, né? Ele está aqui do meu lado, vou mostrar para vocês as configurações e você vai tirar suas conclusões sobre se presta ou se não presta, né? Todo mundo sabe que as configurações do Pioneer são bem simples, né? Tem muita qualidade de som, né? A coisa principal dos Pioneers aqui no Brasil são a qualidade de som, né? Deixa o grave mais encorpado, cara, é top demais. Para as pessoas que gostam de som automotivo aqui no Nordeste sempre usa Pioneer, apesar que o pessoal tá usando muito plaquinha MP3, mas quem quer o máximo do máximo, né? Aquela questão de entrar na pasta ali, escolher a música que você quer. Ali, cara, não tem preço fazer aquelas configurações. Então, vamos lá mostrar aqui para vocês no meu Play aqui, né? Tem muitas coisas. Tem karaokê, cara, no que eu vou mostrar para vocês. Vem comigo. E esse aqui, gente, é o X3000, né? Que é da Pioneer, né? Eu acho que aqui no Brasil é um dos melhores plays, que é custo-benefício, né? Porque tem um X7000. E esse X7000, ele tem as configurações lá na traseira dele, né? Que tem mais cabo RCA. Para a pessoa que vai fazer um sistema de som automotivo, acho que esse aqui é bem mais barato e também faz a função, né? Ele fica mudando de cor desse jeito aqui que vocês estão vendo aqui, né? Tem a entrada auxiliar, né? Se você quiser botar um computador ou qualquer outro play, alguma coisa, né? Botar seu celular por aqui. Ele também tem Bluetooth, né? Só lembrando, deixando bem claro, ele também tem Bluetooth. Tem aqui uma portinha, né? Que é até clarinha aqui dentro da USB, né? Caso você quiser botar um pendrive ou qualquer outra coisa. Ele tem um sistema de aplicativo, né? Se você instalar no seu celular, ele funciona aplicativo, mas eu nem uso. Particularmente, eu nem uso a função do Play dele, né? Do aplicativo. Eu uso mais mesmo para botar ali no Bluetooth, boto o meu Play do meu celular e pronto. Então, vamos ligar ele aqui e mostrar para vocês. Ó. Ele fica mudando de cor, né? Tem como você configurar a cor também e tudo. Liguei ele aqui, ó. Ele vai ligar meu som lá ali na traseira. Eu vou botar logo o pendrive aqui, ele mostrando aqui as funções. Vou botar o pendrive aqui, ele já lê automaticamente, é muito rápido ele, né? Dizem que esse aqui ele não trava, ao mínimo aqui vai que o som tá ligado ali. É um play que não trava, nunca vi ele travando, né? Muito top. O interessante, uma coisa que eu gosto desses plays aqui, é que ele não engole engole a pasta não, no caso ele entra na pasta, né, que você aperta aqui nesse aqui, gente, é diferente, não tem aquela lupinha não, você tem que apertar nesse botão aqui, ó, aperta, deixa apertado, e assim você vai selecionar a pasta que você quer, entendeu? Por exemplo, você vai, aqui são as pastas, né, teste músicas, aqui eu acho que só tem essa pasta mesmo aqui, se você quiser voltar nesse botãozinho aqui de volta aqui, ó. Em outros plays, aqui é um pouco mais simples, que o botão é maior, né, esse aqui ele deixa um pouquinho limitado, né, você tem que apertar bem. E às vezes meu dedo é meio grosso, né? Dependendo do seu dedo, é um pouco diferente, né? Dos outros plays que o botão é bem grande. Esse aqui é um pouco menor, né? Aqui é só uma lista aqui e você aperta aqui, ó. Por exemplo, apertando aqui, ó. Ele tem um tic-taczinho, como se diz, um botãozinho, mas ele é bem diferente, né? Aqui você desliga o display, né? Esse botão aqui é bem maior do que os simples, né? Um botão também que ele é meio transparente, um pouco transparente, dá para você até ver os LEDs aí dentro dele. E fica mudando de cor também. Vou entrar aqui nas funções dele, ó. Para você entrar nas funções aqui, você clica aqui no meio. Ele vai menu, iluminação, se você quiser mudar a cor, né? Teclas. Ele muda essas teclas aqui e aqui. Cara, muda tudo aqui nesse bichão aqui. Eu não gosto de mexer não, eu gosto de deixar no automático, né? Tem a função de... Acho que essa aqui é a função de dinâmica, né? A função dele aqui. Tem brilho também, se você quiser mudar o brilho das teclas, né? Tá topado aqui, eu deixo tudo topadinho mesmo. Mostrador também, né? O brilho também. Ele dá para regular tudo aqui nele, cara. Voltando aqui, ó. Brilho. Cor de telefone, sei nem o que é isso, as questões de cores aqui, eu vou voltar aqui, ó, mostrar para vocês. Clica aqui no meio de novo, ele entra no menu, aí o brilho, como eu mostrei para vocês, tem essas funções aqui. Aqui dá para botar BR, né, no caso o idioma dele, relógio, dá para ajustar, eu não mexo nisso aqui também, que eu não gosto de mexer nisso aqui. Rolagem também, as configurações, bip também eu sempre deixo desligado aqui, dá aquele pip, pip, toda vez quando você aperta alguma tecla aqui, ele faz aquele piado, eu acho chato que só a bexiga. No som alto isso aqui atrapalha. Informação de display não mexo, Auto Pi, né, também não mexo aí. E tá aí, o Bluetooth tá ligado. Eu percebo que quando o esse bichão tá desligado, fica o Bluetooth lá conectado. Não é nem conectado, né? Se o seu vizinho quiser conectar, não vai conseguir, né? Então tem a Spotify, né? Tem o aplicativo Spotify também, se você quiser. Modo econômico, limpar Bluetooth, né? Que tem as pastas que, como se diz, os nomes que você vai adicionar. E tem muita coisa nele aqui. Cara, é muita coisa. Tem muita coisa aqui que eu nem mexi ainda, cara. Pra falar a verdade. Voltar aqui, ó. Mictrax, né? Aqui tem, deixa eu ver aqui. Área de piscar, flash. Cara, tem... Aqui é um computador de bordo aqui, isso aqui, cara. Microfone, uma coisa bem... Eu até falei no começo do vídeo. E tem a questão de microfone. No caso, você quiser adicionar, se eu não me engano, é aqui o microfone. Você adiciona um microfone aqui. Ou, se você tiver uma mesa de som, dá pra
fazer um karaokê. O vocal, quando uma música estiver passando, tá, o cara que estiver cantando, você apertar aqui no meio, você desliga a voz, cara. É impressionante. Eu pensei que era mentira. Eu vi num vídeo o cara explicando isso aqui. Ele vira como se fosse karaokê. Só a banda fica tocando, cara. É uma função que tem, né? Tira o vocal. É impressionante isso aqui, gente. Você só tá aqui on, você só mexe aqui, no exemplo, não, aqui no vocal, né, que é a voz. Se você deixar off, ele tipo fica como um karaokê, né? É só a banda tocando. É impressionante, cara, é impressionante isso aqui. Vou deixar desligar, não, ligado aqui, né, que eu quero voz, e aqui o microfone, né, se você quiser adicionar, se eu não me engano, é aqui na porta, né? Mas claro, se você tiver uma mesa, dá pra fazer isso aqui tranquilo. É impressionante. Eu gostei disso aqui. Eu fico só batendo aqui na tela, né? Voltando aqui. Tem a função de áudio, né? Aquelas equalizações. Flash, eu sempre deixo o flash no meu som aqui. Tem phase, aqui eu deixo mais 5, né? Que aqui é um som automotivo, né? Como se diz, aqui não é no carro. Por isso que a configuração é diferente que eu deixo. Center eu deixo no 0. Tem balance, tem subwoofer, né? Essa aqui também, essa parte também eu não mexo. Nível de alto-falante também nunca mexo aqui. Crossover, né? Tem aquela função de você mexer no crossover. Se você não tiver crossover no seu processador, se você não tiver processador no seu som, daí tem como mexer traseiro, frontal. Para quem não tem processador de áudio, só quer usar de boa no saídas, né, sem ser o cabo RCA, claro que é top. Tem a coisa de posição também, que eu também não mexo nisso aqui. Salvar as configurações, que acho que é das partes mais top desse Pioneer, é que se você desligar a bateria, ele vai ficar salvo. E ainda tem como salvar as configurações, ó. Entra aqui nesse salvar, sim, pronto, salvo. Não precisa você deixar uma bateria. Deu um som escrito mesmo. Nesses dias eu tava vendo que o cara botou uma bateria de moto para salvar as configurações, porque é chato. Perde as configurações naqueles Pioneers antigos e é chato, cara. Toda vez você tem que fazer a configuração. É porque acho que ele só liga as traseiras, né? Você tem que ligar a frontal. Meu amigo, é chato demais. Esse aqui não tem esse problema. Se você quiser um top, aqui já vale o preço. Não sei se os mais baratos de hoje já salva a configuração, não sei, né? Deixa seu comentário aqui se você sabe disso, mas eu não sei. Eu sei que esse aqui salva. Eu até acostumado com o meu, que não salvava, eu gostei mais. Gostei demais dessa função. Certo, gente? Aqui tá as funções dele, né? Tem muita coisa aqui. A qualidade de áudio desse Pioneer aqui nem se discute, cara. É muita qualidade. É só você vendo, né? Até uns inscritos às vezes entram em contato comigo. Cara, eu tenho que te agradecer por... Meu som mudou muito com a qualidade. Aí você diz, não, mas é só questão de botar flat, fica com igual uma placa MP3. Será? Ai, meu amigo. Se eu te mostrar, se tiver pessoalmente aqui, eu ia mostrar para você como muda, cara. Uma placa MP3 para isso aqui. Claro que você, né, mexendo no processador, você pode deixar do mesmo jeito, mas tem toda uma configuração. Esse Pioneer aqui parece que você já percorre ali 50% do áudio. Não precisa nem você mexer muito no processador se você tiver uma placa MP3. Só resumindo, gente, se você tiver uma placa MP3, né, você pode deixar do mesmo jeito no final do som, como se diz, tocando de boa. Mas já é muito caminho andado quando você bota um Pioneer, né? E a questão que eu sempre falo, a questão da lupa, né? De você entrar na pasta, você clica aqui no meio, ó, e você seleciona a música que você quer. Abertura, bota lá e já sai tocando, né? Os outros plays aí, né? Muitos plays aí só muda a pasta de 5 em 5 e 10 em 10 músicas e muda a pasta. Aqui você tem como entrar na pasta. É uma grande diferença. Só quem tem Pioneer mesmo sabe do que eu tô falando, da qualidade de um Pioneer bonito, viu? Tem um X7000, como eu falei para vocês, que é um pouco mais caro. E tem esse aqui. Se você quiser comprar esse produto, gente, eu vou deixar no link aqui da descrição diretamente da Amazon, viu? É um site, um dos mais seguros do mundo. Vou deixar aqui no link da descrição para você comprar, viu? Tirando aqui o pendrive, acho que ele vai desligar. Deixa eu botar aqui na função, outra função, para ele não desligar. Às vezes você tira o pendrive daqui e eles conectam. Tem um aplicativo, né, para você conectar, né, no Bluetooth. O Bluetooth dele não é tão longe, é que eu percebi. Ele não pega tão longe, uma desvantagem. Ele vem com controle também, viu, gente? Mas é um controle que pega em pouca distância, né? Aconselho você botar um controle da Stetson ou qualquer controle de longa distância, né? Porque ele não é tão longo, né? Eu percebi isso. Mas é aquela coisa, né? Ele tem mais qualidade, tá entendendo, gente? Tem mais qualidade no Bluetooth. Por isso que ele não pega tão longe, porque é aquela questão de sintonia, é um pouco mais, não pega tão alta como uma placa MP3, né? Resumindo para vocês, ele não pega tão longe porque ele entrega muita qualidade. Então, as frequências é menos e entrega mais essa qualidade. É meio difícil de explicar isso para vocês, né? É como se fosse uma questão do 5G e o 3G, né? A 5G tem mais qualidade, tem mais velocidade, mais ou menos isso aí, né? Não vou entrar em mérito aqui, mas muda muita coisa, viu? E eu digo para vocês, quer um controle ou um play
top. Esse aqui, o X3000, eu vi o pessoal sempre falando bem desse play. E hoje eu sei do que tá falando, viu? Show demais, viu? Como eu disse pra vocês, se quiser comprar esse play aí, compra com a gente. Cara, como eu falo pra vocês, sobre a qualidade dele é só vendo mesmo, pessoalmente. Só vendo mesmo é muita qualidade, viu? Se você tá procurando um play de responsa, o X3000 entrega muita qualidade. E o X7000, né? Eu, particularmente, se eu fosse escolher um dos dois, X3000 é mais barato, né? Só tem a função de mais RCA atrás, eu nem vou usar, só uso duas mesmo no cabo RCA do meu som e show papai. Viu? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Eu sou Railan Som e agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. Chama!